Olá, tudo bem com você? Como que você está? Espero que esteja muito bem. Nós vamos começar a nossa disciplina Empreendedorismo e Inovação. Eu sou a professora Suzy Bueno de Almeida e vou trabalhar com você essa disciplina. Mas antes que a gente comece a falar da disciplina, como que é os conteúdos, como que ela vai ser trabalhada, eu gostaria de falar a minha formação. Sou formada em Administração e também sou mestre em Metodologias, Linguagens e suas tecnologias e tenho especialização em Gestão Empresarial e também Metodologia do Ensino Superior. Essa é a minha formação, essa foi a construção da minha vida acadêmica. O que é preciso entender? Por que surge o empreendedorismo? Por que tem empreendedorismo e inovação? Quais as formas de empreendedorismo existente? Quais são os tipos e as classificações? Por que o empreendedorismo é tão importante para a nossa sociedade? Ele começou hoje ou ele já existe há um longo tempo? Então nós vamos ver quais são as formas de empreendedorismo, os tipos de empreendedorismo e a sua importância também para a sociedade. Então vamos ver o título da nossa teleaula: Panorama do empreendedorismo e oportunidade empreendedora. A nossa disciplina é Empreendedorismo e Inovação e eu sou a professora Suzy Bueno de Almeida. Então, nós vamos trabalhar hoje o empreendedorismo, o panorama desse empreendedorismo e as oportunidades empreendedoras. O conteúdo que nós vamos abordar, primeiro, nós estamos na primeira unidade de ensino do livro. Qual é a competência, conhecimento, habilidade e atitude que espero que você adquira nessa aula? Desejo que você compreenda os conceitos de empreendedorismo, qual o seu contexto, como que surgiu, qual a diferença entre os tipos de empreendedorismo, qual é a sua importância, sua relevância na sociedade. Resumidamente, nós vamos trabalhar o conceito de empreendedorismo e o uso das ferramentas de análise também para ideias e oportunidades. Por que um empreendedor tem que ficar atento às oportunidades no mercado? Como que a oportunidade pode ser aproveitada? E quais estratégias e ações ele tem que ficar apto a entender essas oportunidades? Palavra-chave: empreendedorismo, oportunidade, poderemos acrescentar segmentação, mercado organizacional, mercado consumidor, inovação, destruição criativa. O título da nossa teleaula é Panorama do Empreendedorismo e Oportunidade Empreendedora e nós estamos na primeira teleaula. O conteúdo que nós vamos abordar para entender o panorama do empreendedorismo. Como que começou o empreendedorismo? Qual é o seu conceito? Qual é o seu contexto também no Brasil e no mundo? Então, como que foi a evolução do empreendedorismo? Quais são as características do empreendedorismo e também como que ele se desdobra? Em seguida, vamos traçar um panorama do empreendedorismo e suas aplicações. Então, qual é o conceito de empreendedorismo? Qual é o perfil do empreendedor? Quais são essas características existentes? Quais suas aplicações? Como que a gente pode aproveitar as oportunidades? Em seguida, vamos ver como que podemos reconhecer e desenvolver oportunidades empreendedoras. Como que eu consigo ver uma oportunidade e, a partir daquela oportunidade, abrir um negócio para que possa gerar lucro, resultado financeiro. E vamos fazer também análise de mercado e vai buscar sempre vantagem competitiva. Para isso, nós vamos utilizar duas situações, problemas, dois cases. Primeiro case, a história do seu Antônio, que está há mais de 20 anos no mercado como padeiro e recentemente estava querendo se aposentar. E seu filho Jorge falou: pai, por que a gente não pode abrir uma padaria, já que o senhor sente que está disposto, consegue trabalhar mais? E também nós temos a história do chefe Eduardo, popularmente conhecido como Dudu. Ele quer abrir um restaurante chamado Comidinhas de Vó. Por que ele quer abrir esse restaurante? A sua necessidade em abrir esse restaurante vem porque ele passou muitos anos e muito tempo, ele foi criado pela avó, e a avó cozinhava, era aquela que a gente pode chamar de cozinheira de mão cheia, aquela pessoa que sabe cozinhar muito bem. E ele aprendeu. E aí ele tomou gosto pela culinária, fez vários cursos, se capacitou, voltou para o Brasil, ele fez vários cursos fora. Quando ele volta para o Brasil, ele fala assim: não, eu quero abrir o meu restaurante. E é isso que ele vai fazer. Então é interessante utilizar as práticas do empreendedorismo nesses cases, nessas situações.
O empreendedorismo, ao longo da história, ele foi se apresentando de diversas maneiras. Se a gente for considerar, quando ele inicia lá, quando a gente tinha um dos primeiros registros com Marco Polo, o que o Marco Polo faz? Ele vai desmembrar, né? Ele vai avançar ali pelas rotas marítimas. Então, o que ele faz? Ele tem um avanço das rotas marítimas e isso faz com que ele crie estratégia. O que ele faz? As pessoas que têm recursos pagam para ele um capital, uma porcentagem, ele criava contratos e através desses contratos fazia o quê? Ele ganhava uma porcentagem porque ele que assumia o risco e vendia as mercadorias. Então, é o que a gente podia chamar hoje, né, de capitalismo inicial, capitalismo investidor, né, que é aquela pessoa que investe numa empresa ali através de ações ou através de adquirir uma porcentagem e o que ele faz? Ele ajuda a alavancar essa empresa para aumentar o seu retorno financeiro. Então vamos ver como que foi a história e como que aconteceu essa evolução do empreendedorismo? Então, Dornelas, ele atribui o primeiro uso do termo empreendedor na condição que é aquele que assume risco para começar algo. Então, é aquela pessoa que está sempre assumindo risco. Então, quando Marco Polo, né, ele estabeleceu uma nova rota comercial para o Oriente, ele estava assumindo um risco. Quando a gente fala já na Idade Média, o empreendedor na Idade Média é aquela pessoa que executava grandes projetos, grandes construções. Não corria tantos riscos, assim ele mais administrava os recursos, né? E ele, quem é que fazia isso? O clérigo. Quando a gente começa a entender ali a partir do século XVIII, com a expansão principalmente da Revolução Industrial, então a gente tem a máquina a vapor nascendo ali praticamente, né, surgindo o capitalismo, várias empresas, a industrialização, então a gente tem o termo empreendedor mais próximo do que a gente utiliza hoje. Então o empreendedor é aquele que assume risco em prol de objetivos e desafios maiores. Então tem uma expressão muito interessante do Cantillon. O que Richard Cantillon fala? Que é observar artesãos, fazendeiros, entre outras categorias de trabalho, ele percebia que as pessoas compravam, assumiam o risco no momento da compra, pagava por um determinado valor, mas não tinha certeza de quando, como e o valor que é revender. Ele assumiu esse risco. Então, por exemplo, se comprasse um gado, esse gado ele comprou, ele sabia pelo preço que ele estava comprando, mas até ele conseguir revender, poderia ser que esse preço aumentava ou diminuía. O que ele quer dizer? Quer dizer que ele estava assumindo o risco. Então, ele assume o risco de pode ter prejuízo, mas também pode ter lucro. Então, quando um empreendedor assume o risco, ele tem que calcular esse risco, ele tem que entender. E isso acontece ao longo das histórias. Por isso que o empreendedor não é algo novo, é algo que acontece há muitos anos. E a partir do momento que ele assume um risco, se a gente for considerar principalmente pós-revolução industrial, nós temos cada vez mais empreendedores. Então a gente tinha um empreendedor muito mais específico, aquela pessoa que tinha capital, e nos dias de hoje aquela pessoa que tem um perfil, uma necessidade de empreender, não precisa ter necessariamente o capital. Então vou ver algumas definições de empreendedorismo. Então, quando a gente consegue entender qual é a base, nós temos o que a gente pode chamar de pai do empreendedorismo, Joseph Aloy Schumpeter. Ele escreve um livro que é chamado Capitalismo, Socialismo e Democracia. Então ele vai falar sobre o empreendedor e a sua relação com o ambiente econômico. Então para ele o empreendedor é um indivíduo que vai introduzir, vai obter, vai desenvolver inovações no mercado. Qual é o objetivo dessas inovações? Ter lucro, ter dinheiro, ter capital. Então ele vai trazer a definição que a gente vai chamar de destruição criativa. Então, o que é uma destruição criativa? Então, ele vai falar sobre como que ocorrem as transformações no capitalismo, que é uma transformação constante, e a sua evolução. Então, ele utiliza o seguinte termo: o empreendedor destruirá os aspectos básicos de produtos e serviços vigentes, inserindo e explorando novos produtos e serviços, criando, inclusive, novas formas de organização
destruição criativa. Por que destruição criativa? Porque destrói aquela forma de ver, aquela forma de pensar. Então, a destruição criativa significa que novos produtos destroem antigas empresas e antigos produtos. O mercado está em constante inovação. Então, é preciso entender como que acontece a inovação. Então, não é porque algo surgiu que o antigo deixou de ser utilizado, mas ele não tem mais tanta eficiência. Então vamos perceber as formas de evolução, por exemplo, de uma iluminação. Como que surgiu a primeira? Através do fogo. Então o fogo é utilizado até hoje, uma fogueira? Claro que é, mas ninguém está falando que uma lâmpada de LED não seja mais eficiente. Então o que a gente teve? A destruição criativa, ela vai surgir aqui, a inovação disruptiva. Ou seja, nós temos uma inovação que quebra, separa, divide um paradigma. Então, a gente quebra um paradigma porque vem um novo produto, vem um novo serviço, um novo processo, uma nova forma de trabalhar, que é mais eficiente. E pela sua eficiência, as pessoas param de utilizar. Então, quando a gente começa a entender a destruição criativa, a inovação disruptiva, sempre vai estar evoluindo. Então, é só a gente observar o que a gente tinha. Antigamente, era preciso ter fogueira, depois a gente teve ali o lampião, que já era muito melhor que a fogueira, e aí nós vamos ter uma inovação constantemente. O lampião deixou de ser interessante? Não, muito pelo contrário. O que aconteceu? Ele simplesmente, ele pode ser continuado sendo utilizado, só que ele não tem eficiência. A mesma coisa se a gente fizesse agora uma análise sobre os meios de pagamento. Se lembra, lá na década de 90, talvez pode ser criança ou adolescente, ou se for uma pessoa mais velha, na década de 90, não tinha os sistemas de pagamentos existentes como tem hoje. Então, para ir no banco, as filas eram enormes, não tinha os caixas eletrônicos, nós tivemos uma evolução. Nessa evolução, você consegue fazer pagamentos por meios eletrônicos, você consegue pagar por meio de celular, você consegue fazer Pix e transferências também. Os outros meios deixaram de ser interessantes? Não, só não são eficientes, não trazem mais os resultados esperados. Vamos ver essa evolução de pagamento? Então, começou com escambo, depois o que era importante era o ouro, a moeda, depois nós fomos para o dinheiro de papel, passou um tempo a gente foi para o cartão de crédito, que continua sendo eficiente. Hoje nós utilizamos bastante os meios eletrônicos, Pix, e continuamos utilizando esses meios digitais. Então, é essencial entender que quando a gente fala de destruição criativa, você está falando de uma barreira, um rompimento com novos processos, novas tecnologias, novas inovações, de processos antigos que foram melhorados ou mesmo foi inventados novos processos, novos produtos, novos serviços. Conceito de empreendedorismo. O que é a base? É aquela pessoa que assume risco. É aquela pessoa que, ao assumir um risco, está entregando para um consumidor, está entregando para o mercado um produto e um serviço. Mas é qualquer produto, qualquer serviço? Não. Aquele que atende a necessidade desse público. Para isso, ele tem que entender qual é o mercado, qual é o segmento do mercado, quais são os desejos, quais são as necessidades. Mas será que esse público sabe os seus desejos, sabe as suas necessidades? É aí que entra a questão do empreendedor. Muitas vezes ele tem que identificar uma necessidade que nem ainda é percebida pelo seu consumidor. Nem ainda ele identificou aquela necessidade, aquele desejo. Ele não cria necessidade, ele não cria desejo, como muitas pessoas podem achar. Ele apenas identifica a necessidade. O que quer dizer exatamente? Quando ele identifica a necessidade, ele cria um produto e serviço que atenda essa necessidade. Aí ele mostra, olha, eu tenho esse produto, eu tenho esse serviço que vai suprir a sua necessidade e vai suprir os seus desejos. Com isso, ele precisa entregar valor. Esse valor tem que ser percebido, ele tem que ser identificado. Não é falar que tem valor. Não é a empresa que fala que tem valor, mas o consumidor que percebe o valor. Ele vai olhar e falar assim, eu vou comprar desse produto, eu vou comprar esse serviço, porque essa empresa aqui tem um diferencial. Essa empresa faz diferente e tem valor, e esse valor é percebido. Então vamos ver esse conceito de empreendedorismo, como podemos trabalhar?
Então, quando a gente fala no conceito de empreendedorismo, além da destruição criativa, a gente tem que fazer o reconhecimento da oportunidade de mercado. Então, o que é uma oportunidade de mercado? É a identificação e avaliação dessa oportunidade. Qual o valor real, qual o valor percebido da oportunidade, quais são os riscos e retorno da oportunidade, qual é esse ambiente competitivo. E também tem que ter uma proposta que vai entregar valor. Então, os empreendedores, eles estão numa busca constante de oportunidades empreendedoras que são economicamente atrativas, no intuito de criar um valor maior para os clientes e para os próprios empreendedores. O que ele quer dizer? Ele está falando assim, o empreendedor, ele busca a oportunidade que seja economicamente atrativa, ou seja, que vai trazer lucro, resultado financeiro positivo para ele. E ao mesmo tempo, ele vai fazer o quê? Criar valor. Ele, ao criar valor, ele vai conseguir fazer com que esse cliente sinta satisfeito. Por isso que ele está buscando oportunidades no mercado para um novo empreendimento, para que ele possa empreender. E quando ele faz essa busca constante, ele consegue identificar as formas como que pode ser trabalhado. Então, por exemplo, se a gente for considerar o surgimento de um freezer. Para você ter uma ideia, o freezer horizontal, como que ele surgiu? Antes tinha os freezers vertical. Foi uma necessidade. Então, o que acontece? O dono da Prosdóximo, ele pescou um peixe tão grande, mas tão grande, que ele não conseguia colocar no freezer dele. Teria que picar, cortar esse freezer. Cortar esse peixe, o freezer não, né? Cortar o peixe. O que ele falou assim, não, eu não quero cortar o peixe. Mais pessoas devem passar pela mesma situação que eu estou passando. Ele, como dono de uma grande empresa de refrigeração no Paraná, o que ele faz? Ele cria o freezer horizontal para que ele pudesse guardar esse peixe. Olha a sacada dele, foi um grande boom. Várias pessoas começaram a ter em suas casas os freezers horizontais. Aí tinham os maiores, outros menores, mas atendiam uma necessidade. O mercado é cheio de oportunidade. É preciso identificar essas oportunidades e estar apto também a aproveitá-las. Porque muitas vezes identifica a oportunidade, mas não consegue se utilizar dela. Então, como que a gente consegue identificar? Avaliando, observando o mercado, a mudança do mercado, como que esse mercado está atuando, qual é o movimento que os consumidores fazem, quais são as mudanças que ele está tendo, quais são as reclamações existentes também. O consumidor fala. Ele mostra excelentes oportunidades. A empresa, os empreendedores têm que ficar atentos ao que ele está falando, às suas reclamações, porque ele está falando, olha, pode me ajudar dessa maneira? Eu não tenho essa necessidade suprida ainda. Então, vamos ver o que os autores falam sobre empreendedorismo? Então, Dornelas fala que empreendedorismo é um envolvimento de pessoas e processos que, em um conjunto, levam à transformação de ideias em oportunidades. E a perfeita implementação dessas oportunidades leva à criação de negócios de sucesso. O que ele está falando aqui? Ele fala, olha, é preciso que junte as pessoas e os processos, elas de uma maneira em conjunta vão utilizar das ideias que elas estão tendo para transformar em oportunidades. Essas oportunidades vai levar a criar negócios lucrativos. Peter Drucker vai dizer o seguinte: empreendedorismo é um ato de inovação que envolve desenvolver em recursos já existentes uma capacidade de produzir nova riqueza. É a capacidade de se reinventar, é a capacidade de inovar. Então ele fala, olha, já existem esses recursos, como que você vai inovar com esses recursos? Como que a partir desses recursos você vai criar riqueza, uma nova riqueza, um novo desenvolvimento. Almeida já diz o seguinte: ação dinâmica de indivíduos motivados em atender oportunidades de mercado, transformando os recursos disponíveis em produtos e serviços em prol do sucesso do negócio por meio da entrega de valor superior aos clientes. Então ele está falando, olha, é preciso ter uma dinâmica, é preciso ter indivíduos que são motivados. O que é motivados? É aquelas pessoas que têm motivo para ação.
Eles têm o quê? Motivação, se eu juntar as duas palavras. E qual é a motivação? Observar, atender, identificar essas oportunidades no mercado para criar negócios, para que possa criar negócios de sucesso. Como que eles vão traduzir esses negócios? Através de produtos e serviços, através da entrega de valor. Como que vai entregar valor? Identificando, conhecendo as necessidades desse consumidor. O que esse consumidor deseja? O que ele quer? O que ele não tem a sua necessidade atendida? Então é natural que para uma cidade já tenha todas as necessidades atendidas em determinado consumidor, mas em outra não. Então pode ser inovação em uma outra cidade, em uma nova região, e isso fará com que a empresa ela possa aproveitar essa oportunidade. Então ela pode sempre pensar global e agir local. O perfil do empreendedor vai compreender algumas características. Foi feita uma análise, um estudo que identificou por que algumas pessoas tinham sucesso nas suas empresas, nos seus empreendimentos. Então foi identificado um perfil na qual várias dessas pessoas compartilhavam. Então o perfil empreendedor ele possui características que vai identificar, quais são essas características, quais são esses comportamentos, quais são as atitudes que esses empreendedores têm. E isso fará com que não precisa nascer empreendedor, você pode se tornar empreendedor. Então é um grande mito falar assim, a pessoa nasce empreendedor. Não, ele pode se tornar empreendedor, ele pode aprender. E como nós somos seres sociais, seres que interagem, logo a gente pode também mudar nosso comportamento, nossa atitude e ter um perfil empreendedor, caso não tenha. Então vamos ver quais são as características do perfil empreendedor? Então os atributos pessoais e características dos empreendedores de sucesso do século XXI são autoconhecimento alinhado à inteligência emocional, porque o perfil do empreendedor ele é formado ao longo da vida e ele tem como base suas experiências do cotidiano, da família, da escola, do trabalho, dos amigos, da sociedade em geral. Então também eu tenho que alinhar aqui o autoconhecimento. Uma pessoa que tem perfil empreendedor, ele tem a habilidade de avaliar as oportunidades, buscar recursos, organizar as equipes. Então é uma pessoa que é proativa, ela tem uma criatividade muito grande em explorar as oportunidades, é uma pessoa que é flexível, ágil, dinâmica, é uma pessoa que sabe da importância das informações no processo de tomada de decisão, tem alta capacidade de formação e também de liderança e de comunicação, junto à sua equipe, junto a todos os stakeholders, tem um grande conhecimento, e paixão pelo negócio. Ele gosta do que ele faz, ele gosta de aproveitar essas oportunidades, ele gosta de atingir os resultados. Então é uma pessoa que corre risco, ele gosta de organização, racionalidade e independência. Então ele faz a diferença em momentos adversos, é ele que está ali movimentando. Então é uma pessoa ambiciosa, é uma pessoa que está focada a atingir um objetivo. Claro que ele entende os processos e ele também tem o apoio de uma equipe e de uma organização. Então, quando a gente entende como que acontece o perfil empreendedor, podemos desenvolver esse perfil. Então, quando a gente falar quais são os tipos de empreendedores, quais são o movimento, quais são as ações, a gente tem que entender que o empreendedor, a atividade empreendedora, ela tem uma forte relação com o desenvolvimento econômico. Eu não consigo separar, eu não consigo falar de empreendedorismo sem entender essa relação. Por quê? Eu tenho basicamente dois tipos de empreendedorismo. Empreendedorismo por necessidade e por oportunidade. Como que é por oportunidade? O nome próprio já diz. O empreendedor identifica uma oportunidade de negócio, ele vai avaliar a sua ideia se essa oportunidade realmente existe de fato, ele vai criar um plano de negócio, então ele vai ter um tempo de maturação para que ele possa
verificar essa oportunidade e, de fato, explorar. Já o empreendedorismo por necessidade, como o nome diz, existe uma necessidade rapidamente de criar renda. Então, aquela pessoa que por algum motivo precisa criar uma renda muito rápido, seja porque ela perdeu um emprego ou mesmo porque o valor que ela ganha não é o suficiente. Então, ela não tem esse tempo para esperar. Aquela expressão, precisamos para ontem, precisamos pagar a janta de ontem. Então, o empreendedor por necessidade, ele precisa agir muito rápido. Então, ele vai criar a empresa, ele vai criar um empreendimento que vai trazer retornos financeiros para ele, só que ele não teve tempo suficiente para analisar. Então, vê como que fica esses dois conceitos? Então, nós podemos falar que os empreendedorismo pode ser movido tanto por oportunidade, identifica uma oportunidade no mercado, ele fica observando, analisando essas oportunidades, testa essa oportunidade, avalia a oportunidade, elabora o plano de negócio em todas as suas categorias, plano operacional, plano financeiro, plano de marketing, plano estratégico, e também ele vai, já um empreendedor por necessidade, ele precisa criar uma renda muito rápido. Então, essa é a diferença entre o empreendedorismo por oportunidade e necessidade. E nós temos algumas categorias de empreendedorismo. Nós temos o intraempreendedor. O que significa um intraempreendedor? Você vai encontrar o termo também empreendedor corporativo. Aquele empreendedor que está dentro de uma organização. Então, ele vai ter atitudes empreendedoras, mas não é o negócio dele. Ele está num negócio de terceiro. Então, ele vai agir como se fosse dele, ele vai agir dentro dessa empresa, utilizar as técnicas, as práticas e ferramentas de empreendedorismo para que ele possa agir. Então, é aquela pessoa que é intraempreendedor, está dentro de uma empresa e para isso ele vai trabalhar ali o empreendedorismo. Já o empreendedorismo social é uma outra característica. O que quer dizer o empreendedorismo social? É aquela categoria de empreendedorismo que está voltado para a sociedade. Então, ele vai utilizar de técnicas, recursos, de conceito de empreendedorismo para mudar uma comunidade, mudar a vida de algumas pessoas, porque ele percebe que ele tem que agir social. Então, o empreendedorismo, como que ele é uma atividade econômica, ele tem um reflexo na atividade econômica, ele percebe que através do empreendedorismo social, ele consegue mudar uma comunidade, mudar um grupo social e a vivência dessas pessoas. E nós temos, por fim, o empreendedorismo digital, ou mesmo empreendedorismo virtual. O que quer dizer esse empreendedorismo virtual, né? Então, é a forma de negócio que se utiliza por meios virtuais. O que a gente tem por meios virtuais? Estamos falando da internet. Então, ela vai ser utilizada através da internet para comercializar serviços e produtos sem a necessidade de espaços físicos. Então, nós podemos estar falando, por exemplo, do e-commerce. Então, muitas empresas, principalmente no início do século XXI, começaram a se utilizar bastante o empreendedorismo digital. Não existe essa necessidade de alugar um espaço físico. Então, muitas pessoas começaram ali, na sua casa, às vezes no quarto, na sala, porque ela precisa de um recursos mínimo, precisa de um computador, ela precisa de um local, se for uma empresa que está oferecendo produtos para guardar o estoque, mas tem um giro muito rápido também. Agora, se for uma prestação de serviço, nem precisa desse espaço. Então, ela está trabalhando no meio digital. Você vai encontrar na literatura tanto o empreendedorismo digital quanto o empreendedorismo virtual. Os dois querem dizer a mesma coisa. É quando você vai implantar o empreendedorismo, utilizar o empreendedorismo para comercialização de produtos e serviços através da internet. E nós estamos falando, então, de um e-commerce, fazer um comércio no meio virtual. Seu Antônio, ele deseja empreender com seu filho Jorge, mas ele está com algumas dúvidas, alguns questionamentos, ele está falando assim, será que é bom mesmo? Eu preciso sanar essas dúvidas, eu não posso entrar assim de uma vez, eu preciso entender o que de fato ele está falando. E para isso nós vamos ajudar ele nesse desafio, vamos ver?
Então, seu Antônio, conhecido como Toninho, né? Ele está há mais de 20 anos no mercado como padeiro. Ele trabalhou toda a sua vida nesse ofício. Na última empresa ele está há mais de 20 anos. E seu Jorge, que é seu filho, é um estudante universitário do curso de administração. E ele, vendo uma aula de empreendedorismo, ele ficou muito empolgado. Então ele falou assim, nossa, meu pai tem um know-how, meu pai tem um conhecimento, eu estou estudando administração, eu sei o que é administração, eu sei o que é gestão. Então por que não juntar os nossos anseios, juntar os nossos conhecimentos e abrir o próprio negócio, que seria uma padaria? Então, o Toninho achou a ideia muito interessante, ele gostou da ideia, ele comprou a ideia com o filho, mas ele está assustado, ele está receoso. Por quê? Antes dele tomar qualquer tipo de decisão, ele precisa coletar o máximo de informações possíveis sobre empreendedorismo, então ele precisa esclarecer as suas dúvidas. O que ele está fazendo nesse momento? Quando ele coleta essas informações, ele está coletando o máximo de informações possível para que ele possa tomar uma decisão. O que é essa decisão? Vou abrir esse negócio. Então o Jorge, que é o seu filho, né, que propôs a ideia para o pai dele, ele está responsável em conseguir essas respostas. Então você está incumbido de ajudá-los nessa tarefa. Então o Toninho achava que as pessoas nasciam com um dom. As pessoas que criavam um negócio, que empreendiam, é porque elas nasciam com esse dom, ou seja, era nato, ela vinha. E isso é um dos maiores mitos, porque isso não é verdade. As pessoas podem aprender a ser empreendedor. Então, ele começa a perceber que isso não é verdade. E uma das principais características, né, de um bom empreendedor é o autoconhecimento, alinhado à boa inteligência emocional, proatividade, criatividade, para poder explorar essas oportunidades. Então ele é uma pessoa que precisa ter flexibilidade, mas também agilidade. É uma pessoa que precisa agir rápido. É uma pessoa que precisa ter um dinamismo na tomada de decisão. Não pode demorar para tomar decisão. A decisão tem que ser rápida, a decisão tem que ser precisa. Então, é uma pessoa que precisa coletar informações para que, através dessas informações, ela consiga tomar uma decisão. Então, existe uma alta capacidade também de formação. É uma pessoa que precisa buscar conhecimento constante, precisa saber o que é liderança, o que é liderados, quais são as diferenças entre liderança e liderado, quais são os tipos de liderança existentes, quais serão as formas de comunicação, né? É uma pessoa que precisa se comunicar de maneira clara, é uma pessoa que precisa se comunicar de maneira precisa, para que todos da sua equipe entendam a forma como está sendo comunicado. Tem grande conhecimento sobre o negócio, sobre as oportunidades, sobre o produto, sobre o serviço, sobre o consumidor. Ele tem que ter paixão pelo negócio, ele tem que ter paixão sobre o que ele está fazendo. Ao mesmo tempo, ele tem que ter um conhecimento sobre organização, tem que ser uma pessoa racional, tem que se utilizar de estratégias lógicas, tem que ter uma independência e saber lidar com o momento adverso, saber lidar com os obstáculos. E quando é uma pessoa que assume risco, ele pode ter o quê? Prejuízo. Então, não é sempre que vai ter lucro. Pode ter lucro, é natural que ao longo do tempo o negócio comece a apresentar lucro, mas inicialmente é natural que primeiro, vamos pensar aqui no negócio, tá? Vamos pensar na linha
0 a 0. Primeiro, o que aconteceu? Investimento. Então, ele está tendo prejuízo. Teve que comprar máquinas, equipamentos, matéria-prima, até que abre o negócio. Então, antes de abrir o negócio, ele já está apresentando aqui um déficit. Foi investido valores. Quando você faz um investimento, você retira, você tem um gasto ali. Quando você retira esse valor que você tem, esse gasto, o gasto na categoria de investimento possibilita um retorno. Então, se você está aqui com prejuízo, você começa a ter lucro com o passar do tempo. E isso é natural. É preciso entender que isso vai acontecer. E não é um lucro constante, é o que todas as empresas desejam. Mas é natural no começo que ela tenha lucro, prejuízo, até que ela se estabilize. Por quê? Ela está numa fase de iniciar as suas atividades e de crescimento também. Como ser um empreendedor? Que estratégia você utilizaria para ser um intraempreendedor? Quais características você acredita ser fundamental? Você pode enviar através do chat ou mesmo participar através do Mente. No Mente você vai acessar www.mente.com e utilizar o código 85008175. Boa noite a todos. Eu fico feliz de você estar acompanhando filmes que tragam lições de vida, né? Isso é muito bom. Muito bom, fico feliz mesmo. Acho que toda produção de conteúdo, a gente estuda isso, né? Brand de conteúdo, marcas de conteúdo. Acho que a gente tem que extrair sempre algo bom. Fico feliz que você fez isso. Né? Esse primeiro título é A Fé Muda Tudo, de fato. A fé em Deus muda tudo. O destaque é para o filme, né? Um outro chamado que haja luz. Realmente, né? Pessoas que não acreditam em Deus, como você citou aqui, ele passou a ver um momento que deixou o ceticismo, o ateísmo, para ter uma crença baseada em Deus. Isso é muito bom, filho. Fico muito feliz. Que Deus te abençoe.
então o resultado que apresentou? Só para a gente ter uma ideia, quais são essas características que mais acredita ser interessantes para o intraempreendedor? Então deu aqui, ó, inovador, habilidade, comunicativo, ágil, proativo, boa fala, motivado, dinâmico, resultados, apaziguador, inovação. Muito interessante esses resultados, né? Porque quando a gente pensa no intraempreendedor, é uma pessoa que está dentro de uma organização e assim, então ela tem a oportunidade de exercer as suas atividades empreendedoras. Como reconhecer uma oportunidade empreendedora? As oportunidades existem. Às vezes é que as pessoas não conseguem olhar. Então, às vezes é aquela pessoa que cozinha maravilhosamente bem e todo mundo fala, por que você não faz para vender? Ai, não, acho que não. Para você ter uma ideia, uma das maiores inovações que existem no mercado até hoje foi a máquina de lavar roupa, que foi inventada por William Blackstone. Essa máquina foi inventada em 1847, 1800 e pouco, e qual é? O que ele percebeu? A mulher dele ficava tão cansada de lavar as roupas, porque ou tinha que ir lavar no rio, ou tinha que buscar água no rio. O que ele percebeu? Ele falou assim, nossa, eu fiz agora um encanamento, ele puxou a água do rio, que essa água do rio já ia para a casa dele. A esposa dele ficou muito feliz, mas muito feliz mesmo. Só que mesmo assim, ela ficava muito cansada lavando a roupa. Ele resolveu dar de presente para ela. O que ele fez? Ele criou a máquina de lavar roupa. Então, o que ele fez? Ele criou um processo manual onde girava uma manivela e a roupa, ele colocava o encanamento para passar, para ir a água para a máquina de lavar roupa, passava atrás do fogão. Quando passava atrás do fogão, aquecia, a gente está falando de fogão a lenha, aquecia essa serpentina que a água ia quente para essa máquina de lavar. Essa água chegando quente, junto com o sabão, fazia com que essa roupa lavasse muito mais rápido. A inovação foi tão interessante e as pessoas gostaram tanto que ele fez para sua esposa, a sua esposa começou a divulgar para outras pessoas e ele começou a produzir para outras pessoas e aí criou o negócio dele de máquinas de lavar roupa. Rapidamente, outras pessoas viram que poderia melhorar o seu produto, começaram a inventar as máquinas de lavar roupa como a gente tem até hoje, toda essa evolução. Mas tudo isso começou com o William Blackstone, onde ele quis presentear a sua esposa e nisso ele percebeu que ele estava abrindo um grande negócio e mudou simplesmente toda a nossa forma de ver como poder lavar roupa. Então, o que acontece? Existe uma necessidade. Existe, a partir dessa necessidade, algo que pode ser suprido. Basta identificar. Então, qual é essa identificação? Às vezes é algo muito simples. Está cozinhando ali um alimento muito gostoso, que todo mundo fala que é muito, muito bom mesmo. Por que não comercializar ele? Para que outras pessoas tenham a oportunidade de adquirir esse produto também. Vamos ver essas oportunidades e como que elas surgem? Um empreendimento, ele surge, a partir de uma ideia, ou mesmo do momento que eu reconheço uma oportunidade do mercado. Então, para que uma ideia ela possa se tornar uma oportunidade, primeiro ela tem que atender uma necessidade. Então aqui eu só estou analisando para que ela de fato crie, que ela pode se tornar uma oportunidade, essa ideia, ela tem que atender uma necessidade. A necessidade de quem? Do público que ela deseja atingir. Como foi o caso da máquina de lavar roupa, que foi inventada em 1874 por William Blackstone. A mesma coisa, a gente pode falar de outros produtos que foram inventados. Ele é preciso criar e adicionar valor. Ele precisa ter valor. Ele precisa ser testado também num plano de negócio para analisar a sua viabilidade. Então, quando eu estou falando de uma oportunidade, existem vários tipos de oportunidades existentes no mercado. Os produtos, quando eles começam a surgir, eles surgem de uma ideia. E quando vai fazer ali a análise dessa oportunidade para atender essa necessidade, percebe e fala assim, não, ela de fato atende uma necessidade. Então, por exemplo, vamos considerar o caso dos Ubers, as empresas de aplicativo de transporte. O que existia antes? Você tinha o transporte público e tinha também a possibilidade de utilizar o sistema de táxi.
Só que o sistema de táxi, para algumas pessoas, era um valor muito elevado. E era natural, porque eles tinham deslocamento, eles têm as taxas que eles tinham que pagar. Então, tinha uma série de custos fixos e variáveis que envolvia esse sistema. Através de uma necessidade que as pessoas queriam se locomover, mas não pagaram um valor tão alto, foi criado os sistemas de Uber, 99 e todos esses tipos de aplicativo existente. Qual é a estratégia dele? Para que uma pessoa que esteja perto da sua localização não tenha que se deslocar, como era no caso do taxista, ele já está ali perto, ele consegue te levar aonde deseja. Então ele atendeu uma necessidade, a necessidade estava ali, ela sempre existiu, só tem que suprir essa necessidade. Quando algo novo, um processo, um produto, vem no mercado para atender uma necessidade, pode perceber que rapidamente ele cresce. Todo mundo deseja, porque todo mundo sente falta, todo mundo quer aquele produto e todo mundo quer aquele serviço. Então, para isso, é preciso ficar atento. Quando que está surgindo essas oportunidades? Quais são as características? Às vezes é comum acontecer de uma oportunidade, ela já existir, está sendo utilizada numa grande cidade e numa cidade pequena ainda não. Então, às vezes o empreendedor tem que ficar atento. Se na grande cidade está sendo utilizado, mas não tem na pequena, e eles também sentem falta, tem essa necessidade, por que não utilizar? É por isso que a gente tem sempre essa migração, né? E tem esse movimento. Então temos que ficar atento como que a gente pode utilizar e olhar mesmo quais são as oportunidades, o que as pessoas querem, o que as pessoas desejam, o que elas precisam. Foi uma outra oportunidade, foi o quê? Quando veio o avanço, né, das geladeiras, as pessoas amaram, gostaram muito das geladeiras. Mas o que aconteceu? Tinha que descongelar, elas criavam gelo, né? E aí tinha que descongelar, levava um tempo, demorava. Às vezes molhava toda a cozinha. O que foi percebendo? Que poderia melhorar o produto, criar as frost free. Então você não teria que descongelar. Muitas pessoas começaram a ver e falaram assim, eu quero uma geladeira frost free. De início ela tinha um valor mais elevado, até que foi barateando, foi conseguindo reduzir os custos, e hoje a maioria das geladeiras são assim, porque ela estava atendendo uma necessidade. Então a gente tem que ficar atento, quais são as necessidades que esse mercado tem? Quais são as ideias? Essas ideias podem ser transformadas em oportunidade, mas elas precisam ter uma necessidade, elas precisam ter também, criar ou desenvolver valor e ser testada num plano de negócio para verificar a sua viabilidade, se não tem que fazer nenhum tipo de ajuste e se está ok, ou mesmo, olha, a ideia é muito boa, a estratégia é boa, mas a gente precisa melhorar aqui o plano financeiro, o plano de marketing ou mesmo o segmento de mercado. Vamos ver como que a gente pode adquirir mais conhecimentos e buscar mais oportunidades de mercado? Então, fontes geradoras de ideias que vão gerar oportunidades, nós temos o quê? Nós temos as pessoas, os governos, as feiras e os congressos. Então a gente tem uma diferença, diversos consultores de treinamento, pesquisa e desenvolvimento, concorrentes, academias, publicações. Então o empreendedor ele tem que focar nessas oportunidades. Qual a oportunidade? Nessa que está num raio, né, de ação muito perto e profissional, para verificar as tendências de consumo de mercado também. Então, para fazer uma avaliação adequada, ele tem que considerar o mercado. Existe uma oportunidade neste mercado? Esse mercado pode ser utilizado? Ele tem que fazer uma análise econômica para verificar a sua rentabilidade, o seu resultado econômico. Quais são as vantagens competitivas dele explorar esse mercado? Ele tem uma equipe gerencial? Quais são os critérios pessoais que tem que ser levados em conta? Para isso, eles podem utilizar algumas ferramentas de análise de oportunidades de negócio, como teste ou pesquisa de mercado, grupos de discussão, consultoria especializada, funil de ideias para verificar a vivência do empreendedor também, observar o mercado, se de fato ela é uma ideia inovadora, análise SWOT para analisar as ameaças, oportunidades, também as fraquezas e as forças da empresa, uma análise de 360 graus, o modelo Canvas para identificar o propósito de valor e conseguir visualizar todo o negócio, toda a modelagem de negócio e o plano de negócio também para verificar a sua viabilidade. Então, é viável? Dá para executar? Por que não? Toda
Toda vez que a gente falar vantagem competitiva, análise de mercado, a gente tem que primeiro entender o que é oferta e o que é demanda. Oferta e demanda é uma análise econômica onde que a gente consegue verificar qual é a demanda que tem daquele produto sobre o seu preço. Então, o que é a oferta, né? A oferta é a quantidade de produtos e serviços que tem disponível, enquanto que a demanda é essa necessidade, essa procura por esse produto, esse serviço. Ele precisa estar em equilíbrio. Se não estiver em equilíbrio, a gente vai ter um desequilíbrio da demanda. Quais são os tipos de desequilíbrio de demanda? Ou tem muita oferta, ou tem muita demanda. Então, quando tem muita oferta, a tendência é o preço cair. Quando você tem muita demanda, a tendência é o preço aumentar. Então, vamos ver como que fica esse esquema para que a gente possa entender claramente. Então, quando a gente fala de mercado, nós estamos falando de um grupo de pessoas que está em poder aquisitivo para adquirir um produto e um serviço. E ele tem a capacidade de pagar, porque ele é uma pessoa que está economicamente ativa. Então, como que a gente entende isso? Através da oferta e da demanda. Então, a gente tem que entender qual é essa oferta, essa demanda. A oferta é a quantidade de produtos e de serviço disponível no mercado que pode comprar. E nós temos a demanda, a quantidade de produtos, de serviços de que consumidores estão dispostos a comprar. O que a gente tem que ter? Um equilíbrio. Então, eu tenho aqui uma determinada oferta e uma quantidade de pessoas que desejam comprar. O que acontece? Se eu tenho mais pessoas querendo comprar um determinado produto, então eu tenho uma demanda maior do que a oferta, o preço desse produto sobe. Mas o inverso também é verdadeiro. Quando eu tenho mais oferta do que demanda, o preço do produto cai. Então é preciso ter um equilíbrio entre a oferta e a demanda, porque senão pode ter uma desordem. Então o objetivo do empreendedor, se a gente fosse analisar ele antigamente, ele tinha um foco somente em vender. Ele quer vender o máximo possível. Hoje não. Esse empresário, esse empreendedor, ele quer relacionar-se com o cliente. Ele quer ter uma proximidade com esse cliente. Ele quer satisfazer esse cliente. Satisfazer o quê? Suas necessidades e desejos. Então, ele quer sempre ter uma oferta de valor maior. Ele quer agregar valor ao seu produto, ele quer agregar valor e serviços ao que ele está entregando. Para isso, ele precisa entender qual tipo de mercado que ele faz negócio. Qual é o mercado dele? Ele trabalha no mercado organizacional ou no mercado consumidor? Então, o mercado organizacional é aquele tipo de mercado que é composto por indivíduos e organizações que adquirem produtos e serviços com a finalidade de fabricar outros produtos e serviços para que possa revender e conduzir também as operações organizacionais. Já o mercado consumidor, como o próprio nome diz, ele consome. O que ele está consumindo ali, né? Então, o consumidor, ele refere-se à população economicamente ativa que ele possa adquirir produtos, bens e serviços de empresas e de marca específica. Então, ele está consumindo esse produto. Então, para que a gente possa entender quais são as categorias, nós temos as seguintes categorias dentro do mercado organizacional. O B2B, que é business to business, vendas de empresa para empresas. Então, uma empresa compra de outra empresa para que ela possa transformar esse produto e serviço. Então, vamos considerar, você tem uma empresa de camisetas. O que você faz? Você revende para a loja, você vende essas camisetas para a loja, que essa loja vai produzir ali, vai revender esse produto para o consumidor final. Mas, para você produzir as camisetas, o que você precisa? Você precisa de tecido, você precisa de linha, você precisa de também costurar. Então, você precisa entender todo esse conjunto. Por isso que a gente tem que entender como que é o processo B2B. Vamos ver como que acontece esse processo? Ele vai acontecer de vendas de empresa para empresa. Então, essa empresa vai o quê? Transformar.
Então a gente tem algumas composições nesse mercado organizacional. Quais são essas composições? Nós temos aqui o primeiro setor, que é o governo. O que acontece aqui no primeiro setor? Então, vai comercializar para o governo. O segundo setor são as fábricas, atacadistas e distribuidoras em geral. Nós estamos falando do quê? Do privado. Então, são as empresas privadas. Já o terceiro setor são organizações sem fins lucrativos. São empresas que não têm ali buscam o lucro. E aí, o que é o interessante? Não é porque elas não buscam lucro, elas também estão buscando prejuízo, né? Quais são as variáveis no mercado organizacional? Nós temos as variáveis institucionais, que estão na categoria de escola, hospitais, casa de repouso, presídios, posto de saúde. Então, eles têm um foco, né, de atender o mercado, ele vai atender empresas. As empresas criam aqui setores, unidades, departamentos específicos para atender essas instituições. Muitas vezes vai ter que trabalhar com licitações, se for do governo, então ela vai ter que criar um departamento, uma área específica. Já na questão governamental, nós temos órgãos públicos, administração direta, administração indireta, que é focada exclusivamente para esse atendimento. Então, quando eu entendo que o mercado organizacional ele vai passar por uma transformação, então eu tenho produtos que vão ser transformados, uma empresa adquire de outra empresa para que possa transformar esse produto e vender. Então, uma empresa de lanches, ela vai adquirir pão, hambúrgueres, ela vai adquirir também salsicha, todos os elementos de uma empresa para que ela possa transformar aquele lanche e revender. O que é mercado consumidor? Mercado consumidor é aquele mercado que consome. Então, a partir do momento que ele está consumindo, a gente tem que entender como que esse consumidor vai agir, o que agrega valor, porque a gente tem vários tipos de consumidores. Então, vamos considerar. Quando uma pessoa adquire um produto, é porque ela pode ser o usuário, o pagador e ela pode ser o comprador. Aí você fala assim, mas prof, o que tem de diferente? O usuário é quando aquela pessoa compra e ela usa aquele produto. É ela que está usando o produto, então ela vai verificar se ele está ok, conforme ela esperava, está tudo bem. Quando ela é o pagador, é quando ela compra um produto, paga por esse produto, mas é outra pessoa que vai utilizar. Então, por exemplo, se você vai fazer o aniversário, eu compro um produto, pago por esse produto e te dou ele de presente. Quem vai utilizar, quem vai ser o usuário? Você. E nós podemos também ser o comprador. Então, eu tenho a versão de somente pagar, eu não fui lá comprar, mas tem aquela opção, eu fui lá, comprei, paguei e aí outra pessoa também está utilizando. Então a gente tem essas categorias. Muitas vezes a gente pode comprar, outras vezes eu posso somente pagar e outras vezes eu posso ser usuário. O pagador é aquela pessoa que somente vai ali e realiza o pagamento. Então ele não está fazendo compra. Então, por exemplo, eu peço para uma pessoa comprar um presente para você. Eu entrego o meu cartão, eu entrego o dinheiro, a pessoa vai lá e compra. Então a gente tem que entender quais são esses tipos de movimentos existentes dentro desse cenário, para que a gente possa entender esse mercado consumidor. O mercado consumidor é daquelas pessoas que consomem. Então vamos ver quais são as características desse mercado? Então, o mercado consumidor, segundo Kotler, é formado por indivíduos, famílias que compram e adquirem produtos e serviços para o consumo pessoal. O objetivo é satisfazer esse consumidor. Então, o ponto de partida para conhecer e satisfazer as necessidades e desejos de um cliente-alvo é compreender seus comportamentos, estudar como as pessoas selecionam, compram, usam e descartam os produtos e serviços. Olha que legal que Kotler fala. O ponto de partida é conhecer. Conhecer o quê? As necessidades e desejos de quem? Daquele público alvo, daquele público específico que a empresa quer atingir. Então é preciso estudar,
avaliar, identificar como que essas pessoas compram, o que ela seleciona o produto, quais são as análises mentais que ela faz, como que ela usa o produto, inclusive como ela descarta esses produtos e serviços. Então a gente tem alguns fatores que vão influenciar o comportamento de compra. Quais são esses fatores? Eles podem ser culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Então eu tenho que entender o comportamento desse consumidor, os hábitos de compra, a sua motivação, o que o leva a comprar. Então, a cultura é uma das mais importantes influências da sociedade sobre o indivíduo. Então, é um conjunto de valores, crenças, preferências, gostos que vão ser passados de geração para geração. Então, quanto que a cultura vai influenciar nesse comportamento de compra? Então, é natural que algumas épocas do ano, Natal, Ano Novo, Páscoa, algumas pessoas terão alguns hábitos de compra, porque é cultural. Já nas questões, nos fatores sociais, são influências que são exercidas pelas classes sociais que permitem ali uma comparação entre grupos de pessoas. Já os fatores pessoais, é aqueles fatores mesmo como idade, ocupação, circunstância econômica, estágio do ciclo de vida, personalidade, autoimagem, tudo isso vai influenciar o poder de compra e também os fatores psicológicos, Kotler fala que os fatores podem ser divididos em motivação, percepção, aprendizagem, crenças e atitudes. Então, para que eu possa entender esse mercado, eu preciso pesquisar e analisar sobre ele, eu preciso conhecer esse público. Então, é fundamental encontrar meios, para que eu possa levantar informações. E qual a estratégia que eu posso utilizar? Pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado ela é uma excelente fonte, porque você está buscando ali dados para que possa entender e conhecer esse público, conhecer esse mercado. Então, quando eu levanto informações sobre um determinado mercado, eu consigo aqui definir o meu nicho desse mercado. O que é isso que eu estou falando? Primeiro, para que eu possa entender uma segmentação de mercado, eu tenho um mercado total. Então, aqui, tenho várias pessoas. Várias pessoas têm características semelhantes. Então, o que eu vou agrupar? Eu vou selecionar essas pessoas que têm características, hábitos e costumes semelhantes. Então, quando eu agrupo essas pessoas, o que eu estou fazendo? Eu estou ali juntando, trabalhando de maneira homogênea. Então, eu estou deixando essas pessoas juntos porque eu posso atender todas essas necessidades. Quando eu faço essa separação, eu vou identificar qual tipo de segmentação que eu estou fazendo. Então, eu tenho um mercado que é geral. Depois, eu tenho uma segmentação, que é uma divisão que está dentro deste mercado, e uma divisão, novamente, que é um nicho. Então, vamos considerar o que seria um mercado. Nós temos o mercado da moda. Então, eu estou falando de todo o mercado da moda. O que seria um segmento desse mercado? Estou falando de moda feminina. Então, de toda a moda. O que a moda pode ser? A moda pode ser da área do vestuário, eu posso falar da área de acessórios, eu posso estar falando também de cama, mesa e banho. Eu estou falando da moda em geral. O que agora eu falei? Moda feminina. Então, eu especifiquei, eu estou trabalhando um segmento específico. Quando eu estou falando de nicho, eu vou dividir novamente. Então, eu vou dividir moda plus size, moda praia, moda gestante. Então, eu tenho o mercado, estou especificando cada vez mais. Isso é mercado, segmentação de mercado e nicho, para que eu possa atender com especificidade esse público. Então, vamos ver como que fica essa classificação? Então, eu tenho um conjunto dentro de outro conjunto. Lembra da teoria de conjuntos, que estudou lá no ensino médio? Então, nós temos alguns tipos de segmentação. Quais são essas segmentações que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma segmentação geográfica, que eu vou dividir o mercado com base na localização, cidade, estado, país, status econômico, clima regional. Eu posso fazer também uma segmentação demográfica, então um tipo de segmentação que é bastante popular, eu vou utilizar de dados estatísticos, como idade, gênero, renda, localização, situação familiar, educação, etnia. Eu tenho também a psicografia, segmentação psicográfica,
Então, eu vou trabalhar ali como que vai estar as características internas e qualitativas, então, hábitos, hobbies, atividades de interesse, valores, opiniões, atitude, estilo de vida, status social, e também temos o comportamental, né? Ela é muito parecida com a psicográfica, mas qual é a diferença? Ela se concentra em reações específicas, da maneira como os clientes passam por seus processos e também tomada de decisão. Então, quais são os seus hábitos de compra? Quais são os seus benefícios? Qual é a taxa de uso, né? É usuário, é assíduo, é médio, leve, ou também não é nenhum tipo de usuário, e também como são as suas taxas comportamentais. Então, se eu consigo entender o mercado, eu entendo as características desse mercado, eu posso atender melhor às suas necessidades e desejos também. O Eduardo, ele foi criado pela sua avó. E com o passar do tempo, ele percebeu que ele amava cozinhar como a sua avó também. Então ele fez cursos, capacitações, cursos inclusive fora do país. E com isso ele olhou e falou assim, nossa, que interessante, né? Quando ele volta, ele fala assim, eu quero ter o meu próprio restaurante. Mas para um gesto carinhoso e para que ele possa ter a sua avó perto dele, que ele foi criado por sua avó, o que ele faz? Ele vai chamar seu restaurante de Comidinhas de Vó, para ter essa lembrança de infância da comida da avó preparava. Então, vê o desafio que o Eduardo está enfrentando neste momento? O avó de Eduardo, ela era uma doceira de mão cheia, né? Aquelas pessoas que cozinham muito bem, e ele sempre acompanhou profissionalmente. Então, muitos anos trabalhando, ajudando a sua avó, fazendo cursos. Ele fez diversos cursos e ele estava convencido que ele ia dar o próximo passo. O que é? Montar o próprio restaurante. Esse restaurante vai chamar Comidinhas de Vó. O chefe Eduardo, ele conhecia bem o processo da cozinha, ele conhecia bem os produtos que ele ia vender, só que ele não conhecia o quê? O mercado. Não adianta você conhecer bem o produto, conhecer bem os processos, mas se você não conhecer o mercado. Então, o que ele pediu para você? Ele percebeu que você tinha bastante conhecimento sobre mercado, segmentação, nichos, as classificações do mercado. Então, ele pediu para você ajudar o Eduardo a conhecer melhor o mercado gastronômico da sua região, porque ele quer implantar aí na sua região o restaurante, e ele tem alguns passos básicos, né? Ele quer saber quais são os passos básicos para analisar esse mercado e também como que ele pode segmentar o mercado consumidor e definir de fato qual é o seu público-alvo, quem são as pessoas que ele vai atingir com os seus produtos. Então, Eduardo, para realizar uma análise de mercado, ele tem que passar primeiro por 3 prismas, né? Por 3 bases. Quais são essas bases? Consumidor, concorrente e fornecedor. O que seria referente ao consumidor? Quando a gente está falando de consumidor, é definir aqui quem é esse público-alvo, fazer uma análise primeiro do mercado, depois eu fazer uma segmentação desse mercado para definir o nicho que ele vai trabalhar, para definir exatamente qual é o público que ele deseja atingir. Então, ele vai ter que fazer uma análise, uma segmentação geográfica, ou mesmo demográfica, psicográfica, comportamental, e observar as características básicas desse consumidor, o que ele gosta, o que ele deseja, aonde que ele mora, qual a idade, qual o gênero, quais são as características familiares, quais são os grupos sociais, religião, renda, escolaridade. Então, traçar um perfil desse consumidor, para que ele possa identificar e definir qual que vai ser o seu público-alvo. Então, ele tem o mercado, ele vai segmentar o mercado e definir esse nicho. O próximo passo, ele tem que fazer uma análise dos seus concorrentes. Quem são os concorrentes diretos? Quem são o concorrente indireto? Porque ele precisa identificar, tem produto substituto? Não tem produto substituto? Quais são os produtos que vão substituir rapidamente? Então, perto do seu restaurante vai ter uma pizzaria, vai ter uma lanchonete ou mesmo uma padaria. Então, quais são esses concorrentes diretos? Quais são os concorrentes indiretos também presentes?
E com isso ele consegue, a partir do momento que ele faz um mapeamento dos seus concorrentes, ele consegue analisar se vai ter ameaça de novos entrantes, qual é a rivalidade existente entre esses concorrentes. Esses concorrentes, eles brigam por quê? Por preço? Eles buscam uma liderança em custo? Ou eles estão brigando por diferenciação? Então, é entender quais são esses concorrentes, entender também a sua influência. E também os fornecedores. Se a gente está trabalhando principalmente na área de alimentação, tem que conhecer os fornecedores. Quais serão os fornecedores? Quais serão os fornecedores mais atrativos? Então, aqueles que vão oferecer os melhores produtos, os melhores serviços com os custos mais baixo. Então, procurar em Ceasa, procurar em atacadista, procurar fornecedores direto, não ter ali intermediários e verificar mesmo se o produto está como esperado, como desejar e na qualidade também. Porque no dia a dia dos processos, ele vai poder, se ele tiver uma confiança com esse fornecedor, ligar e falar assim, olha, neste momento eu preciso tanto de cebola, cebolinha, tomate e com a qualidade que você sabe que eu gosto. Então ele às vezes não vai ter que se deslocar e o produto vai chegar como ele deseja, porque ele tem um fornecedor de confiança. Então, com os fornecedores, ele precisa criar parcerias. Dentro de um empreendimento, todo empreendedor precisa entender isso. Ele precisa criar ali grupos de apoio, ele precisa criar ali também parcerias entre as empresas para que ela tenha um resultado mais favorável, um resultado mais positivo no seu negócio. O que motiva as pessoas a comprarem? Quais são essas motivações? O que te motiva a comprar? Então, você pode enviar via chat ou também enviar via mente. Como que você vai acessar aqui no Mente? Vamos ver? Você pode utilizar o código 3737 7298. Você vai acessar aqui o Mente, www.mente.com.
Vamos ver o resultado da nossa pesquisa? Por que as pessoas compram? O que leva essas pessoas a comprarem? Olha, muito que mais apareceu: status, necessidade, desejo, disponibilidade, hábitos, facilidade de compra, costume, emoções, né? Então as pessoas compram por emoções, às vezes está triste, às vezes está feliz, então apareceu felicidade, tristeza, desejo, né? Quem não quer comprar? É muito bom comprar, né? E às vezes é facilidade de crédito também, então, mas a gente não pode comprar só porque gosta, tem que analisar, né? Tem que ter ali critérios. E muitas vezes o marketing e também os empreendedores utilizam dessa ferramenta de entender o comportamento de compra das pessoas para que possa estimular cada vez mais que ela compre. Começamos falando sobre a importância do conceito de empreendedorismo. O que é empreendedorismo? O que é essa pessoa que assume riscos? Porque a gente tem que entender que é uma pessoa que é dotada ali de conhecimentos, que adquire conhecimentos, busca informações, investe num negócio e sabe que esse negócio pode dar lucro ou prejuízo. É uma pessoa que está assumindo o risco desse negócio. Então, o empreendedor sempre existiu ao longo dos tempos. A gente pode citar Marco Polo, que quando ele traça uma nova rota para o Oriente, ele está definindo ali, ele está agindo de uma maneira empreendedora. Então é preciso ficar atento a esses empreendedores que aconteceram ao longo dos séculos, né, ao longo dos tempos. Nós temos também citações bíblicas de pessoas que foram empreendedoras. Então é preciso entender qual é o conceito de empreendedor. O empreendedor avalia, ele percebe uma necessidade, uma oportunidade do mercado. Essa oportunidade, ela tem que atender uma necessidade, ela tem que agregar valor, esse valor tem que ser percebido e também tem que ser testado num plano de negócio, para que a gente possa falar que essa oportunidade, essa ideia de fato, né, ela vai ter resultados favoráveis, resultados positivos. Nós temos empreendedorismo por necessidade e também por oportunidade. O que é empreendedorismo por necessidade? Aquele que precisa criar uma renda muito rápida. Enquanto que um empreendedor por oportunidade, ele verifica uma oportunidade no mercado e vai testar e avaliar essa oportunidade. Nós vimos também os tipos de empreendedores, o perfil dos empreendedores, quais são as características desse empreendedor. Ele nasce pronto? Não. Ele não nasce. Ele pode ir adquirindo, a gente pode modelar e pode também alterar. Então não existe empreendedor pronto, ele sempre está em processo de transformação. Nós vimos também a importância de entender o que é mercado organizacional e o que é mercado consumidor. O mercado organizacional vai transformar, né, vai mudar ali dentro daquele mercado entre produtos e serviços. Então, uma empresa adquire de outra empresa para que possa haver ali a transformação desses produtos para que ele possa ser vendido. O mercado consumidor é aquele mercado que vai consumir esses produtos, que vai consumir também esses serviços. Nós vimos a destruição criativa, que foi essa teoria elaborada e desenvolvida por Joseph Schumpeter. O que acontece? Quando eu falo de uma destruição criativa, eu estou falando de uma ruptura, um momento que existe aqui, uma quebra, né, de paradigmas, uma quebra ali dentro daquele mercado, transformando ele. Então, quando surgem os celulares, quando surge a internet, teve ali novas necessidades, houve uma mudança. Se a gente for considerar qual é uma destruição criativa bastante utilizada hoje, é principalmente as redes sociais e as tecnologias da informação e da comunicação, que elas foram utilizadas, né, foram desenvolvidas inicialmente para as pessoas se comunicar e hoje elas são bastante utilizadas, principalmente para o e-commerce, para essas transações comerciais. Então nós vimos também, né, quais são mercado, segmentação de mercado e nicho. Então, quais são os tipos de segmentação? O que significa mercado? Mercado é o mais amplo, é o geral. O segmento está dentro deste mercado e o nicho é novamente uma subdivisão. Então, a gente pega do macro e vai subdividindo, para que a gente possa atender com especificidade esse consumidor, para que esse consumidor ele tenha ali a sua necessidade e desejo atingido, agregando valor, entregando um produto e serviço que o satisfaça, que faz com que ele se sinta feliz e adquirir esse produto e serviço. Espero que você tenha gostado dessa aula. Um forte e grande abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.